Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a terça-feira da sexta semana do tempo comum. O Evangelho encontra-se em Marcos 8, versículos 14 a 21. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem me ama realmente guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e não compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes? E tendo ouvidos, não ouves? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães com 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e queridos irmãos, o Evangelho de hoje quer muito nos questionar. Uma das tentações mais decorrentes da atualidade e também daquela época de Jesus é a tentação da ganância, do acúmulo de coisas, que gera, consequentemente, o egoísmo, a falta de solidariedade e, consequentemente, o sofrimento e a morte de muita gente. É verdade que temos muita fome no mundo, mas é também verdade que esta fome que impera no mundo é fruto do sinal de que não há partilha. Pois quando uns acumulam, falta para outros. Conhecemos o texto da multiplicação dos pães, o grande ensinamento de Jesus sobre a partilha e a solidariedade. Porém, seus discípulos não aprenderam completamente a lição. Muitos de nós lemos também esta passagem bíblica, mas não entendemos. Achamos que Jesus fez uma mágica ao multiplicar os pães. A mágica não transforma nada, pois não envolve as pessoas, deixando-as acomodadas no seu mundo. O texto deste Evangelho apresenta Jesus e os seus discípulos na barca. A barca aqui representa não só um meio de transporte, mas a barca representa a missão. Eles estão no mesmo barco, como diz a expressão popular, quando alguém está na mesma situação. Eles estão no mesmo barco e com um único pão e o coração endurecido. O único pão que está com eles é o principal, é o pão da vida, é Jesus mesmo em suas vidas, mas eles ainda têm o coração endurecido e não percebem. Não haver aprendido com Jesus a grande lição, quando ele ensinou a partilhar com os 5 pães, com as 5.000 pessoas, isto é, quando lhes ensinou a partilhar o pouco que eles tinham, quando lhes ensinou a ser sensíveis às necessidades dos outros, quando lhes ensinou a amar o próximo e deixar de ser egoístas. Talvez uma das coisas que mais aborrece a Deus hoje seja a nossa insensibilidade em aprender os seus ensinamentos.
Eles estão aí para que tenhamos vida, mas nossas insensibilidades e dureza de coração nos impede de ver, de aprender, de pôr em prática aquilo que, de fato, favorece a vida. Por esta razão, Jesus questionou os seus discípulos e igualmente questiona nós nos dias de hoje. Ele quer que reavivemos a memória para que juntos possamos buscar a solução das dificuldades. Ou seja, Jesus quer que nós sejamos menos insensíveis. Para isso, é preciso estar atento aos sinais dados por Deus e agir conforme eles indicam. Assim sendo, amados e queridos irmãos, queremos, pois, nesse dia de hoje, refletir, pedir ao Senhor que nos dê a compreensão desta palavra, para que juntos possamos nos dar conta daquilo que Deus está pedindo a cada um de nós. Aprendemos a partilhar, aprendemos a ver no outro alguém que está necessitado da nossa presença. Que a graça do Senhor nos transforme, a ponto de o fazer-nos compreender de que Deus está conosco. E estando conosco, Ele quer que nos comprometamos com a vida, em favorecer a vida dos menos favorecidos. Esta é a nossa missão, porque foi igualmente a missão de Jesus, favorecer a vida dos menos favorecidos, favorecer a vida daqueles que, como diz os teólogos, os anões, aqueles desprotegidos da vida de todos. Assim sendo, a palavra de Deus hoje quer ser um convite para que juntos possamos buscar em Jesus, por meio da oração, por meio da percepção e compaixão, buscar uma solução para o mundo que, distante de Deus, pela incredulidade, pela falta de uma vida em Deus, uma vida sintonizada na sua palavra. Que a graça e o amor de Deus nos alcance, que a sua misericórdia nos fortaleça cada vez mais, para que juntos possamos buscar em Deus e com Deus a solução das dificuldades que se apresentam em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.